Então, iniciemos propriamente a nossa live sobre a história dos museus de arte e experiências de museus de artistas. Então, eu quero inicialmente pedir à professora Carolina Ruoso que nos proporcione conhecer um pouco mais, através da sua trajetória acadêmica de formação pela Universidade Federal do Ceará, a Universidade de Pernambuco, a Universidade Paris I, as suas experiências no LAMU, as suas experiências profissionais no Sobrado Dr. José Lourenço e na Galeria Antônio Bandeira, como essas experiências motivaram esse campo específico da história dos museus de arte, que, ora, vocês propõem como um simpósio temático para o nosso seminário. Por favor, professora Carolina. Olá, boa noite. Muito obrigada, professora Terlane. Muito obrigada, professora Joana. Uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é tão rico, tão caro, para mim, né, para a gente que está aqui debatendo, né, e que tem uma trajetória no campo dos museus, onde a gente se conhece, né, há muito tempo, né. E eu queria pedir desculpas pela falha da internet, né, que às vezes acontece, então talvez alguém não tenha conseguido me escutar anteriormente. Começando a falar um pouco sobre essa trajetória, tem a ver com essa graduação no ensino de história, né, as possibilidades que estudar história nos oferece, que é percorrer sobre esses novos objetos, né, esses novos temas que a Escola dos Análises nos proporcionou, né? Que objetos são esses, né? E eu estava aqui hoje me lembrando, nessa fala, que eu gostava de andar na biblioteca da UFC, e eu gostava de percorrer a biblioteca e procurar os livros, e eu me lembro muito quando a coleção Lugares de Memória, do Pierre Nora, saltou da prateleira, e eu tive uma verdadeira atração por aquela coleção, e um desejo de leitura, né, para além do texto tradicional que nós estudamos nas disciplinas de História e Memória. Lembro, eu fiz essa disciplina, um seminário com o professor Frank Ribard, sobre a memória e história, onde a gente leu Pierre Nora, os Lugares de Memória, mas a gente lia outros textos também que estavam nessa coleção, que nos ajudavam também a pensar esse lugar, né? Além disso, a oportunidade de estagiar no Museu do Ceará, com a orientação do professor Regis Lopes, e desvendar a aventura, né, de pensar o objeto gerador, né, a relação e o diálogo da história com o Paulo Freire, e viver realmente uma oportunidade de experimentar o ensino de história a partir dos objetos, que aquela convivência no Museu do Ceará era sempre muito da perspectiva da inovação, do questionamento, da descoberta. Isso foi realmente enriquecedor, né? E esses trabalhos sempre foram, né, entre a sala de aula, o pátio da história, as atividades no pátio da história, e também essas experiências como educadora, que naquela época não chamávamos dessa forma, mas a gente pode se referir assim, né? Como educadora nos museus do Ceará. E posteriormente, né? Sempre pensando também nesse lugar da arte, né? Como é que a partir desse diálogo, né, a gente poderia pensar esse lugar, esse diálogo da história com a arte, né? Que é bastante complexo, né? Porque tradicionalmente a experiência de uma história da arte não está presente nas nossas graduações, né? Então a gente vai desvendando a partir do diálogo com os museus, a gente vai desvendando a partir da experiência com os livros, com os cursos de história da arte, mas não é dado, né? Essa relação com a arte não está dada tradicionalmente nos cursos de história. Posteriormente, depois pude viajar, mudar de cidade, morar em Recife, e eu vou pular um pouquinho Recife e vou deixar por último, e vou falar primeiro da oportunidade, daí, partindo do Pierre Nora, de ter feito um doutorado na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, com o Dominique Poulot, que foi orientando do Pierre Nora, né, e que funda uma área
a partir da França, né, de histórias dos museus e do patrimônio, né, e que vai aí construir um campo a partir da história da arte, de pesquisa e de investigação sobre essa história dos museus e do patrimônio que nasce ali com Pierre Renoir. Né? Então, isso também foi uma grande oportunidade, né, de tentar entender, de investigar e de poder estudar com esse professor a partir da sua pesquisa, que é a ideia de razão patrimonial, entender o que é essa razão patrimonial, como é que se dá a organização do patrimônio cultural e a organização dos museus a partir dos sujeitos e seus atores. Então, foi uma oportunidade muito rica de crescimento nesse campo, né? E também de desenvolver de forma autônoma essa relação de visita a exposições, visitas a ateliês de artistas na França. E voltando a Recife, que eu acho que é assim, é a parte mais especial, mais carinhosa, a parte carregada de afetos, que nos mobiliza, que nos aproxima, eu e Joana Dark, né, nesse lugar, que é termos sido orientadas pelo professor Antônio Paulo Rezende, né, que é um historiador, um teórico das afetividades, que é um teórico da história do amor e da solidão, que é um teórico das seduções do efêmero, né, e que nos ajudou, que nos acolheu em Recife, com uma abertura muito grande para a gente pensar a arte na perspectiva da teoria da história. Né? Esse diálogo direto, pensar as dissonâncias, as aproximações, as permanências, o imponderável da história. E o Antônio Paulo ele é fundamental, porque nas aulas do Antônio Paulo, a experiência com a arte estava dada, estava colocada, e nós podíamos pensar a história nesse diálogo direto com a arte. Então, acho que esse encontro que possibilita que eu esteja hoje com Joana, mas aí aqui a presença da Natália Barros, né, que era muito importante, e a gente fazia um trio muito bacana de diálogo na universidade, organizava exposições de arte nos encontros da Universidade Federal de Pernambuco, e participávamos do núcleo de pesquisa do Mamã, e estávamos também atuando um pouco na cidade. E essa relação com Recife foi fundamental para que eu decidisse e escolhesse estudar História da Arte, né? Então foi o encontro com o Antônio Paulo que abriu esse caminho de possibilidade para mim. Então queria deixar registrada também essa relação com esse historiador sensível, com esse historiador das sensibilidades, né? E que permite, né, que esse sonho meu se realize, né? De trabalhar uma história da arte, né? Que abre o caminho para isso, né? Então agora